Tá, e 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, por que eu não fui salvo automaticamente? Porque quando Jesus morreu na cruz, você não estava em Jesus. Então, quando Adão caiu, toda a raça humana caiu. Por que nós herdamos o pecado? Quando você diz que Jesus, que a gente já nasce devendo, nas falas dele, que a gente já nasce devendo e a gente nasce devendo o pecado de Adão, o que significa então Jesus ter pago na cruz os nossos pecados? O pecado de Adão já não seria abstraído, já teria sido pago? Por que a gente nasce devedor se Jesus morreu na cruz e pagou todos os nossos pecados? Ele fala sobre isso também no vídeo dele. A gente já nasce devedor. E você colocou muito bem, somos devedores porque nascemos já com o pecado herdado de Adão. Isso é verdade. Mas Jesus morreu na cruz por nós? Morreu. E pagou nossos pecados? Morreu. Ressuscitou por nós? Ressuscitou. Por que a gente nasce devedor ainda? Porque quando nós nascemos pecadores automaticamente, porque quando Adão caiu, nós estávamos em Adão. Porque você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai do pai dele, que é filho... vai terminar em Adão. Vai terminar em Adão. Então você e eu estávamos em Adão. Nós estávamos em Adão espiritualmente, biologicamente, espiritualmente, praticamente fisicamente, porque o Adão é o pai de todos. Quando Adão caiu, todos caíram. Diferente dos anjos, a nossa constituição, a nossa formação é diferente dos anjos. Os anjos não se reproduziram para se tornar quantos são. Cada anjo é uma unidade. O ser humano não. O ser humano tem o nome dessa doutrina na teologia é federalismo. Federalismo? Onde o Adão é o cabeça federal da raça humana. Todos descendem de Adão, inclusive Eva. Até mesmo a Eva, ela... Lembra? Deus manipulou o barro uma vez para fazer um ser, que é o Adão. Ele não nasceu, ele foi criado, né? Ele foi criado. A Eva, ela também foi criada, mas já a partir dele. Num certo sentido, a Eva depende de Adão para existir. Então, quando o Adão cai, imagina que esse computador aqui, Rodolfo, fosse uma forma de fazer bolo de fubá. Certo. E aí ela cai de quina. O que acontece? Cai todo, derrama toda a massa. Não, mesmo vazia. Quando ela cai de quina, uma forma de alumínio, o que acontece? A massa. Não precisa jogar fora a forma, mas todo bolo que você faz, ele sai amassado. Ele vem com a marca. O Adão é a forma. Então, quando o Adão caiu, toda a raça humana caiu. Então, primeira parte dessa pergunta complexa. Por que nós herdamos o pecado? Porque nós estávamos em Adão, Adão é essa forma, quando ele caiu, todo mundo caiu. Eu estou falando assim, mal e porcamente, de uma forma mais... Sim, simplista. Por que é que quando Jesus morreu... Como é? A melhor analogia que eu já ouvi. Que legal. Da forma. E ele não é cristão, Kiko. Que legal. Mas ele... Por que é que quando Jesus morreu... Porque a pergunta é assim, ó. Olha que interessante a questão. Rapidamente, mas eu gosto quando ele se interage assim, porque é um outro público, né? É outro público, mas é para ele também, porque ele também é descendente de Adão. Sim, claro. É isso aí. Então veja, vem comigo, Kiko, e vem comigo. Vamos lá. Por que nós nascemos devendo automaticamente? Porque nós estávamos em Adão quando Adão caiu. Ok. Tá, e 2000 anos atrás, quando Jesus morreu, por que eu não fui salvo automaticamente? Boa pergunta. Era a próxima que eu ia te fazer. Então nós nascemos pecadores automaticamente porque estávamos em Adão. Quando Adão caiu, a gente saiu com essa marca. Quando Jesus morreu na cruz, nós não estávamos em Jesus, nós continuávamos em Adão. Pensa que está tendo uma chuva e chega Jesus e abre um guarda-chuva gigante. E aí você está lá na chuva 2 quarteirões atrás. Se você quiser se beneficiar desse guarda-chuva, você tem que entrar embaixo desse guarda-chuva. Claro. Isso é a conversão. A conversão é quando você entra debaixo do guarda-chuva da graça. Há 2000 anos atrás, Jesus abriu esse guarda-chuva dizendo assim, olha, embora você tenha nascido pecador, eu vim para pagar essa conta, pagar essa fatura. Você aceita? Então, você precisa aceitar esse Salvador, você precisa receber essa graça mansamente, humildemente, entendendo-se como pecador e aceitando que Jesus Cristo é o seu Salvador. Porque quando Jesus morreu na cruz, você não estava em Jesus. Você continuava em Adão. E se você continuava em Adão, agora você precisa dar um passo em direção a Jesus. E isso é o que a gente chama de conversão. Então, nesse momento, quando ele fala, você já nasce devendo, é verdade. Agora, ele morreu no meu lugar, eu não pedi. Bom, isso também é verdade.
Você não pediu. Por isso é graça. Por isso é de graça. Se você tivesse feito alguma coisa, aí seria mérito teu, né? Mas você, mesmo não tendo pedido, ele morreu para te salvar. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho, né? Muito bem